Eu já trouxe em outros vídeos um pouquinho sobre a indústria de games, que para quem me acompanha mais de perto sabe que eu sou fascinada. Eu jogo bastante coisa, jogo muita coisa muito mal também, mas ainda assim eu não deixo de gostar. E aí chegou um momento ali da minha jornada como investidora que eu entendi que eu deveria sim olhar para essa indústria de games e tentar entender como que eu poderia ganhar dinheiro com isso. A princípio, como eu invisto diretamente lá fora, eu acabei encontrando alguns ETFs como o ESP e tal, e algumas empresas que eu acabei investindo diretamente lá. Porém, a novidade que nós temos nessa semana que passou agora é justamente a estreia na nossa bolsa de valores do ETF Jogo 11, que é o primeiro ETF dessa indústria de games, que foi lançado aqui na nossa bolsa de valores na B3, e agora, mesmo que você tenha optado por investir somente aqui, você já consegue ter acesso então às 26 maiores empresas dessa indústria de games. Eu quero trazer alguns detalhes sobre o ETF, mas também quero trazer algumas informações bem relevantes sobre a indústria de games e o que aconteceu nesse ano de 2021 para a gente entender se realmente ela continua uma indústria promissora. Mas antes, eu já quero pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, deixarem um like de vocês, me acompanharem até o final do vídeo, e se você quer investir pagando nada de corretagem, com corretagem zero, o link da Clear tá aqui na descrição, é só clicar e abrir a conta de vocês, beleza? Bom, pessoal, vamos falar então um pouquinho sobre o que aconteceu nesse ano de 2021, né? Em 2020, eu já tinha falado em outros vídeos aqui, que foi um ano bem atípico para a indústria de games, que acabou explodindo, cresceu bastante, né? O faturamento realmente foi muito grande, justamente por conta da pandemia. Muitas pessoas ficaram um pouquinho mais dentro de casa, tiveram que encontrar algumas alternativas para tentar se ocupar um pouquinho. Consequentemente, a indústria de games ela teve um ganho com tudo isso, né? Hoje o que a gente tem é que 47% das pessoas que jogam algum tipo de jogo, elas vêm justamente do mobile, né? Então a maioria das pessoas acabam jogando no mobile. Nós temos que 29% das pessoas estão no console, né? Seja PlayStation, Xbox, enfim, Nintendo Switch, e nós temos 24% ali que jogam do computador. É muito interessante porque eles têm uma estimativa, né? Saiu uma pesquisa da Newzoo, né? Sempre ela que traz alguns dados bem relevantes, que eles estimam que até 2023, 40% da população mundial vai estar jogando algum tipo de jogo. Isso porque o mobile realmente ele tá muito presente na vida das pessoas, então tem muita gente que acaba jogando aqueles joguinhos e tal. Um outro ponto muito relevante que eu acho que aconteceu nesse ano de 2021 foi justamente uma revolução vírgula, né? Porque já existiam alguns outros games, alguns outros jogos que você tinha como ganhar dinheiro com ele. Mas o que aconteceu foi justamente a união desses mundos, né? Da indústria dos games, por exemplo, com os criptoativos. E aí nós tivemos vários jogos, o Axie Infinity eu acho que foi o mais bombado de todos aí que a gente teve nesses últimos tempos, que possibilitava que as pessoas jogassem e ainda assim ganhassem dinheiro, né? Claro que a gente tá falando de uma negociação com uma moeda própria do jogo, mas ainda assim muita gente estava ganhando dinheiro com isso. É sério, gente. Eu conheci algumas pessoas que elas não tinham tempo para jogar, mas elas pediam, por exemplo, para um sobrinho ou para alguém jogar por elas e parte daquele ganho ela repartia então com a pessoa que efetivamente estava jogando, né? Porque para você jogar esses jogos você tem que colocar uma grana ali inicial. De qualquer maneira, a indústria de games ela cresceu muito em 2020 e ela deve continuar crescendo em 2021. Claro que não num ritmo tão acelerado, até porque nós temos alguns empecilhos, alguns entraves aí que aconteceram no meio do caminho. O primeiro semestre, ele realmente foi muito bom para a indústria de games, né? Mais de 60 bilhões de dólares de receita só no primeiro semestre de 2021. Só que o que aconteceu no segundo semestre que acabou zicando um pouquinho esses números, apesar de que a indústria ainda vai continuar crescendo? A falta de alguns componentes. Eu acho que para quem acompanha as notícias, viu que isso está afetando não somente, por exemplo, a entrega de consoles como o PlayStation 5, mas até mesmo carros, né? Então, muitas vezes, esses produtos eles estão em falta, você faz a compra e você fica numa fila de espera gigantesca esperando para receber eles. Então, justamente esse desabastecimento em algumas indústrias acabou prejudicando um pouquinho essa receita, mas as estimativas aí que o pessoal está fazendo é justamente um crescimento de 10 a 12% para essa
essa indústria de games, que é algo que está até meio que em linha com os anos anteriores, se a gente pegar 2017, 2018, 2019, né? Claro que nós não temos os dados consolidados, a gente não sabe efetivamente o real impacto, né, desse desabastecimento no segundo semestre, mas as estimativas é que ainda assim a gente tem um crescimento relativamente bom, né? Quando a gente fala aqui do Brasil, ele tá sempre ali meio que entre 12º, 13º lugar do país que mais tem receita com essa indústria de games, né? Segundo uma pesquisa da Newzoo que foi divulgada recentemente, o Brasil nesse momento ele está em 12º lugar. Então nós somos sim um país que ele é muito jogador, que é muito adepto a essa indústria de games, e para quem muitas vezes acaba torcendo o nariz falando que é perda de tempo, é importante a gente entender que essa indústria de games, ela inclusive acabou possibilitando a criação de algumas profissões, porque realmente tem muita gente ganhando dinheiro com games, tem muitos torneios, campeonatos com premiações milionárias e, claro, através disso você tem até narrador de esportes, tem várias coisas nesse sentido que são bem interessantes, então é uma indústria que realmente gira muito dinheiro. Mas eu, então, como acabei pesquisando um pouquinho sobre esses dados, né, nesses últimos anos, eu entendi que, olha, tá na hora da Bea parar de só gastar dinheiro com o jogo, né, sei lá, comprando skin pro COD, e talvez começar a pensar em ganhar algum dinheiro efetivamente. E aí que eu fui olhar, então, para essa indústria dos games e, como eu falei para vocês, acabei investindo, então, em algumas empresas lá fora. Agora, trazendo aqui para nossa B3, vamos agora falar realmente sobre o jogo 11, né, esse ETF que estreou na semana passada, e entender aí quais são as empresas que tem ali dentro, quais que talvez estão passando por maus bocados, mas pra gente entender realmente a qualidade desse ETF. Então, como eu falei pra vocês, ele teve início das negociações agora no dia 15 de dezembro, a sua cota ali na estreia era de R$100, e aí, claro, dentro dessas variações, você hoje com menos de R$100 já consegue investir nessas principais 26 empresas que estão dentro desse ETF, e essas 26 empresas que estão dentro desse ETF é justamente porque ele segue, né, o Global Gaming and Esports, então ele segue esse índice, e aí por conta até mesmo de seguir um índice, todo ETF, né, tem isso, você também tem uma taxa de administração. A taxa de administração desse ETF é de 0,48%. Eu confesso que, em comparação a vários outros ETFs que nós temos aqui na nossa bolsa de valores, essa é até uma taxa relativamente alta, mas eu vejo que muita gente também se arranca os cabelos ou perde muito tempo fazendo conta de taxa e às vezes deixa de entrar por conta disso, e às vezes alguns ETFs simplesmente despontam, trazem retornos muito interessantes e as pessoas deixam de investir só por conta disso, né? Então eu trago essas informações, dou a minha opinião sobre isso, mas não acho que é algo impeditivo para fazer o investimento se você efetivamente gosta do ETF e tem os seus investimentos, seus recursos alocados somente aqui no Brasil, tá? Agora falando sobre a composição desse ETF. Então, como eu falei para vocês, 26 empresas, o critério para essas empresas estarem dentro desse índice é ter pelo menos 50% da receita dentro da indústria de games ou então de esportes. Então vai desde o desenvolvimento, softwares, hardwares, componentes, streaming, tudo isso, todas as empresas que operam dentro desses segmentos e tem 50% da receita através deles, podem participar desse índice, né? E esse produto, esse ETF, ele foi desenvolvido pela Investo em parceria, né, com a Win the Game. A Investo, ela é uma especializada, né, nessa questão de ETFs aqui no Brasil, e aí a oferta foi feita inclusive pelo BTG. Então tivemos a estreia. Agora vamos falar um pouquinho sobre as empresas em si, né? Eu já quero colocar toda a tabelinha de todas as empresas que a gente tem dentro desse ETF, mas eu quero trazer um pouquinho sobre as principais posições para vocês entenderem a diversificação, né, dentro desse ETF. Então, o maior peso, né, que a gente tem acaba ficando com a Nvidia. Talvez mesmo que você não seja da indústria de games, você pode até ouvido falar, principalmente por conta das placas de vídeo. A gente tem a Advanced Micro Devices, que também está nessa parte de placa de vídeo. Tem a Tencent. A Tencent, talvez você já tenha ouvido falar dos jogos, mas talvez você não sabia que foi ela que fez esses jogos, né? League of Legends ou Crossfire, que são dois jogos que realmente fazem, né? Fizeram e fazem muito sucesso. Inclusive, tem alguns campeonatos, alguns torneios com premiações
milionárias, então ela é a mãe desses jogos, fica com a terceira posição. Agora, se você é pai ou mãe e tá me assistindo, provavelmente você já ouviu falar no Roblox. Roblox é a quarta posição, então, desse ETF, e a Roblox ela é uma desenvolvedora de jogos, e aí tem, claro, o jogo Roblox, muito famoso, que a criançada tá jogando bastante, que é aquela coisa lá meio que do mundo aberto, você tem seu personagem, você tem algumas tasks, algumas tarefas pra você fazer, tem a questão de roupa que você pode trocar, algumas coisas nesse sentido. Eu sei porque a minha sobrinha, ela joga pra caramba isso, e aí eu sei que a criançada realmente gosta desse tal de Roblox, né? E aí a gente tem na quinta posição a Nintendo, não precisa nem falar, né? Uma das maiores vendedoras de console, né? Nintendo Switch aí foi por muitos anos, eu não sei se agora em 2021 foi também, mas um dos consoles mais vendidos aí, né? Nesses últimos anos. E claro, tem várias outras, como vocês podem ver, inclusive a Activision, né? Activision eu já fiz um vídeo somente sobre ela, porque ela é uma empresa que eu tenho na carteira e ela é uma empresa que eu realmente estou no prejuízo, porque estouraram vários escândalos, né? Sobre ela ao longo desse ano, sobre a questão da governança, de assédio sexual, assédio moral, a questão da remuneração do próprio CEO. Então, assim, vieram várias coisas negativas para a empresa, né, que colocou em xeque a questão da governança dela, mas ainda assim ela consegue ser ainda uma das maiores, né, empresas de games, né? Eu acho que a franquia mais famosa dela acaba sendo justamente o COD, né, o Call of Duty, que eu gosto de jogar, apesar de não jogar muito bem. E aí, enfim, ela realmente é uma gigante do setor, mas teve todos esses problemas. Então, como vocês podem ver, nós temos algumas empresas que elas estão realmente decolando e estão em ascensão e indo muito bem. Activision está passando por maus bocados. Falaram que estão comprometidos em tentar resolver todas essas situações e melhorarem, mas para isso a gente está realmente acompanhando de perto. Mas a parte interessante dessa questão dos ETFs é justamente isso, né? Se você não quer investir diretamente num ativo, porque talvez você não conseguiu estudar plenamente ele, ou porque você talvez não entende tanto assim da indústria, mas você quer se expor porque você acha ela promissora, você pode, através de um ETF, já começar de maneira diversificada, que, claro, entre as 26 empresas, você não vai ter 26 empresas perfeitas, mas dentro dessa diversificação você consegue mitigar bastante os riscos. E aí o que você pode ir fazendo depois é justamente estudando cada uma dessas empresas que estão dentro e ver se alguma te chama um pouquinho mais de atenção, e aí você pode inclusive montar essa posição fora, né? Lá fora eu falei pra vocês, eu invisto em Expo, mas a Nintendo é uma que me chama muito mais atenção, então eu posso tranquilamente colocar um pouquinho mais de Nintendo dentro da minha carteira ou da Nvidia, e tá tudo bem, eu continuo diversificada numa ponta, mas tem algumas que eu boto um pouquinho mais de fé, e aí eu consigo surfar um pouquinho esse bom momento da indústria de games, beleza? Bom, pessoal, sobre o ETF era isso, e eu não sabia se eu ia trazer esse plus pro final do vídeo, mas já que é fim do ano, a gente já tá meio, né, faz umas coisas meio com roteiro, outra metade sem roteiro, deixa eu compartilhar com vocês um livro que muitos de vocês viam no meu cenário, ainda vem, né, porque eu tirei ele da prateleira agora, e pediam sobre esse livro, que é esse aqui, 1001 videogames para jogar antes de morrer. Agora sim, pegou o foco, né? Esse livro aqui, ele tem games, né, jogos desde a década de 70, e ele realmente é muito legal para quem gosta dessa indústria, porque você vai folhando e aí você vai se sentindo muito idoso, muito velho, você começa a pensar em marcar o dermatologista para refazer o botox, não, mentira. Mas você realmente consegue ter uma nostalgia aí bem interessante de alguns jogos que a gente já jogou, tipo aqui, cair no Sonic, né? Mas assim, não é o Sonic novo que a galera conhece, é aquele pixelado lá dos anos 90, né? Então ele começa na década de 70, eu já pulo pra de 90 e vou pra frente, porque o resto eu sei que eu não joguei, mas é bem interessante pra quem gosta desse assunto também, beleza? Bom, pessoal, agora sim, acho que era isso. Trouxe tudo que eu queria trazer sobre essa indústria de games. Eu espero que vocês tenham gostado. A finaleira aí de ano a gente vai trazendo algumas retrospectivas. Hoje tá difícil, gente. Sobre algumas coisas que aconteceram, então ao longo dos próximos vídeos que vocês vão ver até o final do ano, a gente vai ter um pouquinho mais sobre isso, sobre alguns setores mais em específico, beleza? Eu me despeço por aqui. Se você chegou até o final do vídeo e não deixou o seu like, faça isso agora. E eu vejo vocês então num próximo vídeo.